nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quis começar por aqui. Vocês sabem que esse aqui é um ambão. Essa aqui é chamada mesa da palavra. E a mesa do sacrifício, da Eucaristia, que é o altar. Então, na missa nós temos duas mesas. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. É um banquete. Quando termina a missa, a gente sai alimentado pela palavra e alimentado pelo próprio Jesus, o pão da vida. São duas mesas. Quando a gente fala em mesa, a gente pensa em alimento, em refeição. Por isso essa primeira fala eu quero fazer daqui do ambão, né? Porque nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro é o mês da Bíblia. Por quê? Porque dia 30 nós celebramos São Jerônimo. São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia para a linguagem da época, né? Para o latim, uma linguagem mais acessível para as pessoas. Então teve um trabalho imenso de fazer a tradução da Bíblia, para que as pessoas também pudessem chegar ao conhecimento da palavra de Deus. Por isso, o mês de setembro é o mês da Bíblia, para nós aqui no Brasil, porque celebramos São Jerônimo. E também no dia de São Jerônimo é o dia quem que escreve? Secretária. E dia do secretário, não sabiam? Dia 30 de setembro é o dia da secretária, do secretário, porque São Jerônimo é aquele que escreveu muito, né? Rezou muito para fazer a tradução, né, do grego para o latim. Né? Então, toda a tradução ela é acompanhada de oração, para ser fiel à palavra de Deus, à revelação. Né? Então, toda missa nós temos duas refeições, a palavra de Deus e a Eucaristia. E o primeiro tema que foi escolhido para hoje, para agora de manhã, né, é justamente esse que o padre escolheu, né? É uma fala justamente de São Jerônimo, né? Ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Ou seja, se a gente desconhece a palavra, a gente não chega ao conhecimento de Cristo. Por quê? Porque Cristo é a palavra encarnada. E assim diz São João no prólogo. No princípio era a palavra. Jesus é o verbo, é a palavra do Pai. E depois São João continua e diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus é a palavra encarnada do Pai. A palavra tem rosto, tem voz. É Jesus Cristo. Por isso, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Ignorar no sentido de não conhecer a palavra, não conhecer Jesus. O Jesus autêntico. Porque se a gente não tem a palavra, atenção, como fundamento, palavra de Deus, a gente pode criar várias imagens de Jesus, imagens distorcidas. Por isso a igreja tem como fonte primeira a palavra, depois a tradição e o magistério. O ponto de partida sempre é a palavra de Deus. Depois toda a tradição da igreja e o ensinamento dos papas, né? O ensinamento da igreja, a doutrina da igreja. Então, quando eu ignoro, quando eu deixo de lado a palavra, isso dificulta o encontro, o conhecimento de Jesus Cristo. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Eu não posso amar quem eu não conheço, né? Então, por isso a igreja tem valorizado muito a palavra. Por isso que aqui no Brasil nós temos o mês da Bíblia. Então, não podemos deixar de lado a palavra de Deus. Então, a palavra é o próprio Cristo.
palavra se fez carne e habitou entre nós. Existe um documento, uma exortação apostólica sobre a palavra de Deus, de Bento XVI, que diz assim: a palavra se fez tão pequena que cabe numa manjedoura, falando sobre o Natal, a encarnação. A palavra se fez carne. Logo, logo é Natal, viu, gente? Nós vamos ouvir esse evangelho, né, no dia de Natal. Então a palavra se fez tão pequena que cabe numa manjedoura, ou seja, por se fazer pequena, ela se tornou compreensível. Então não dá mais para dizer, agora a gente não compreende. É só olhar para Jesus, é só olhar para a manjedoura, é só olhar para a cruz, que a gente compreende a palavra. Então a palavra se tornou acessível. Se a gente pegar da carta aos Hebreus, diz assim: muitas vezes e de muitos modos, Deus se comunicou com o povo por meio dos profetas e por meio de sinais, de figuras, no Antigo Testamento. Muitas vezes e de muitos modos Deus falou, Deus se comunicou por meio dos profetas e por meio de sinais. Agora, diz o autor da carta aos Hebreus, agora Deus se comunicou por meio de seu Filho. Então não há mais dúvida, Jesus é a palavra encarnada. É a revelação do Pai. Por isso a palavra de Deus não é palavra humana, mas é palavra de Deus. São Paulo falou isso, acho que foi quinta-feira, que a comunidade estava acolhendo a palavra, mas não a palavra humana, mas a palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra inspirada por Deus. Então, vejam, não é qualquer palavra. Hoje nós temos muitas palavras, né? Muitas vozes, mas a nossa referência tem que ser a palavra de Deus. Então, se você ouve uma palavra aqui, outra ali, a primeira pergunta é essa: o que Jesus faria? O que está na palavra de Jesus? O que está no Evangelho, na Bíblia? E conferir se aquilo que você está ouvindo está em sintonia com a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus é fonte, é referência. E nós precisamos beber dessa fonte. Há muitas pessoas que, graças a Deus, hoje com a internet, têm o hábito, eu vi aqui hoje mesmo, né, durante a missa, alguns acompanham o Evangelho pela liturgia diária, né? Não é bom isso? Está tudo acessível. Nós temos as leituras do dia. Como seria bom a gente encontrar um tempo, né, para ler a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, ou ao menos o Evangelho. Ler, meditar. Alguns têm o hábito da missa diária. Quem não pode, a palavra está acessível. Eu não posso ir à missa durante a semana, mas eu vou ler o Evangelho, eu vou meditar. Hoje tem muitas meditações de padres também, né, que ajudam a gente a pensar a palavra. Então, meus queridos irmãos, essa é a primeira mensagem: valorizar a palavra. Ignorar a palavra é ignorar o próprio Cristo. Não conhecer a palavra é não conhecer o Cristo. E a palavra se fez acessível. Se fez tão pequena que cabe numa manjedoura. Se tornou compreensível, diz o Papa Bento XVI. Quando a gente olha para o presépio, a gente olha para a cruz, a gente compreende. Não é assim? Não precisa dificultar muito. Como é que um Deus se faz tão pequeno? Como Deus quer se comunicar conosco? Se no passado Ele usou os profetas, agora é o próprio Filho que vem comunicar a palavra do Pai. E a igreja continua a transmissão dessa
palavra. Não é por acaso que nós chamamos a igreja também de casa da palavra. As nossas diretrizes que estão em vigor, da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, apresenta a igreja como casa. A igreja é uma casa, né? Acolhedora. E essa casa tem 4 pilares. O primeiro pilar, o pilar da palavra. Depois, igreja, casa do pão, o pilar da Eucaristia, da oração, dos sacramentos. Igreja, casa da caridade, a promoção da vida, as obras sociais. E a igreja de portas abertas, missionária. Então vejam, a palavra de Deus é um dos 4 pilares dessa casa. Palavra, Eucaristia, sacramentos, oração, caridade concreta, né? E depois, missão. Quando a gente ouve a palavra, a gente tem necessidade de comunicar a palavra. Não dá para ficar lá, enterrar a palavra como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Vamos pensar na samaritana. Aquela mulher samaritana que se encontrou com Jesus. Melhor, Jesus foi ao encontro dela. Que ele quis passar pela Samaria. Jesus que vai ao encontro dos sedentos, né? Dialoga com ela, é a palavra dialogando com aquela mulher. E ela ficou tão feliz que qual foi a atitude dela? Ela foi buscar água e recebeu a palavra. O que ela fez? Saiu correndo para contar para as pessoas da Samaria. Encontrei alguém que me conhece. Ela se sentiu amada, ela ouviu a palavra. Então a palavra que nós recebemos, primeiramente tem que ser assimilada por nós. Não podemos ser apenas ouvintes da palavra. Como diz Paulo, precisamos ser praticantes da palavra. Ouvir é fácil. O povo não diz assim, entra por aqui, sai por ali. Agora, nós não ouvimos, nós escutamos. Escutar é ouvir com atenção, é assimilar a palavra. Assimilar. É escutar, mas também praticar. E a palavra pode produzir frutos em nós. Aliás, é a palavra que produz frutos. Só a palavra de Deus pode transformar a nossa vida. Como transformou a vida da samaritana. Hoje, como eu disse, tem muitas palavras por aí. Mas a palavra que tem força para transformar, a única palavra, é a palavra de Deus. Quando ela entra, ela produz frutos. Ela produz frutos, ela provoca, ela mexe com as nossas estruturas, né? E exige de nós uma resposta. Não dá para ficar indiferente diante da palavra de Deus. Não dá. Então, primeiramente, escutar, acolher, praticar e permitir que a palavra transforme a nossa vida. Como diz o profeta Isaías também, a palavra de Deus é como a chuva que cai e que não volta sem antes fecundar a terra. A palavra que é anunciada, ela tem força para produzir bons frutos em nós. Mas aqui a gente vai para a parábola do semeador, né? Quem é o semeador? É Jesus, o semeador do Pai. Quem é a semente? Jesus. Jesus é ao mesmo tempo o semeador e a semente. Ele está semeando a palavra. Mas ali o texto apresenta 4 tipos de terreno. A palavra é anunciada, é semeada, mas às vezes cai à beira do caminho. Terreno pedregoso, chão batido, resistência, né? Quantas vezes a gente põe resistência? A gente só pega da palavra o que nos interessa. Aquilo que não interessa, a gente fala, não, não é bem assim. Não podemos manipular a palavra de Deus. E instrumentalizar a palavra de Deus para que ela fale
o que nós queremos que ela fale. Não. É Deus que fala conosco. Nós devemos pensar como Deus e não exigir que Deus pense como nós. Nós precisamos falar como Deus e não exigir que Ele fale como nós. Então, às vezes, nós somos esse terreno. Chão batido, a semente cai à beira do caminho porque tem resistência da nossa parte. Porque, repito, se você abre o coração para a palavra, não fica do mesmo jeito. Ela tem força de transformar. Então, às vezes a gente põe resistência, sabe por quê? Porque a gente não quer mudar nada. Está tudo bem, então vamos em frente, né? Perde a chance. A outra caiu em terreno pedregoso. Não tinha raízes, né? A gente ouve, a gente fica feliz, mas não assimila, não medita. Por isso a importância da leitura orante da palavra. É ler 1, 2 vezes, meditar, trazer para a vida, né? Senão, você acha, ai que palavra bonita, mas não tem raiz. Aí vem uma situação difícil, uma provação, o primeiro, quando a gente passa por uma situação difícil, o primeiro que apanha é o próprio Deus, não é? Já notaram isso? A gente briga primeiramente com Deus. Ainda bem que é com Deus, porque Ele é tão misericordioso, né, que Ele vai nos entender. Então, caiu em terreno pedregoso é isso, né? Vem a provação, a tribulação, aí a gente briga com Deus, a gente abandona, né? Porque não tem raiz ainda para manter aquela planta de pé. Depois, a outra que caiu entre espinhos, né? São as preocupações da vida que vão sufocando a semente. O corre-corre, né? As preocupações, a ansiedade, hoje é a doença do século. Aí não sobra também, a gente se deixa levar por tantas preocupações e não sobra tempo para a palavra. E por fim, a terra boa. Essa é a proposta, que cada um, já que estamos na primavera, né, que cada um se transforme em terra boa. Terra boa é terra fértil, é terra acolhedora. E nós somos terra boa, não somos? O que diz o livro do Gênesis? Nós fomos criados do barro, né? Terra vermelha. Adão significa terra vermelha, barro, terra fecunda. Nós estávamos falando de São Paulo, né, dona Regina? Lá na minha região tem lá Pederneiras, tem Jaú, que tem uma terra vermelha, terra boa, né? Então, nós somos terra boa, não somos? Todos nós somos. É que às vezes os espinhos dificultam, as preocupações dificultam, as nossas existências dificultam. Vocês viram? Nós colocamos resistência. Ou são as provações da vida, as cruzes que fazem parte, ou são as preocupações. Tudo isso vai prejudicando o nosso terreno. Agora, quando eu me transformo em terra boa, aí sim, a palavra produz frutos. É interessante que o Evangelho diz, a semente produz 100, 60 ou 30. Vocês notaram, é como o Evangelho de hoje. Um recebeu 5 talentos, outro 2, outro 1. O importante é deixar que a palavra produza frutos em nós. Se são 100 frutos, se são 60 ou se são 30, não importa. Não é assim na natureza? Bom, quem trabalha aqui com a terra, tem alguém? O senhor. Por exemplo, vamos pegar um pé de manga, uma mangueira. Tem ano que fica tão carregada, né? Você não sabe o que fazer com as mangas, você sai distribuindo para todo mundo. Tem ano que você conta quantas mangas tem, não é assim ou não? Você fala assim, esse ano não deu quase nada.
Aí o parente fala, você não vai me trazer aquela manga gostosa? Não, esse ano não deu. Estou dando um exemplo, isso pode ser com qualquer fruto, né? O tempo pode não ajudar, tem ano que carrega, tem ano que dá pouco, e tem ano que não dá nenhum. Mas a terra é boa. Isso também é conosco. Às vezes tem dia que a gente está produzindo 100, está carregado. Outros dias a gente está um pouco mais, está produzindo 60, outros 30. O importante é produzir frutos. Deus não olha para a quantidade, queridos irmãos e irmãs. Nós não temos meta diante de Deus. Que nem quem trabalha em banco, né? Eu fico tão preocupado, essas pessoas sofrem tanto, ou em comércio, eu trabalhava em comércio. Tem que bater meta, não é assim? Bater meta, é meta que fala, né? Isso é estressante, né? A única meta que nós temos que bater para Deus é o amor mesmo, crescer no amor, né? É isso que Ele quer, crescer no amor, na humanidade, na santidade. Essa é a meta. A meta é o próprio Cristo. Então, é nesse sentido, a palavra ela pode produzir frutos em nós. Sozinhos não produzimos nada. Sem Ele não produzimos nada. Por isso devemos estar coladinhos em Jesus. Por isso, volto ao tema, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Sem Ele não produzimos nada. Ele é o semeador, Ele é a semente. Cabe a nós apenas acolher a semente e deixar que Deus produza frutos em nós a partir de Sua palavra. E não atrapalhar, porque às vezes a gente atrapalha Deus. Né? Deixa que Ele produza. Deixa que Ele vai adubar. Mas nós precisamos também colaborar, né? Regar a palavra, alimentar a palavra, nutrir a nossa fé. Isso é importante, né? Então, vejam a importância da palavra de Deus na nossa vida. E eu falava, sem Deus a gente não produz nada. Nos tornamos estéreis. Podemos até fazer muitas coisas, mas não vai ter consistência. Por isso, quando Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, eu estou só usando a palavra, hein? E ele disse, se vocês não estiverem unidos a mim, vocês não vão produzir nada, vão secar. Às vezes Deus faz uma poda também, né, na videira, para que ela produza mais frutos. Até as podas de Deus servem para que a gente produza mais, né? Mas aí, eu sempre já usei, acho que talvez vocês me ouviram, já me ouviram falar, Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Mas por outro lado, eu pensei assim, meditando sobre esse texto, lá em Aparecida, na casa da mãe, no retiro, passando debaixo das jabuticabeiras, tem vários pés de jabuticaba lá, o Padre Fernando conhece, a pousada Bom Jesus. Aí eu falei, se Jesus conhecesse a jabuticabeira, né, que é um fruto típico, acho que é só do Brasil, né, jabuticabeira, ele diria, eu acho, eu sou a jabuticabeira e vocês são a jabuticaba. Por quê? Vamos ver quem adivinha. Qual é o fruto que está mais colado no tronco? Não tem outro, né, que eu conheça, não. Alguém falou a jaca, mas a jaca ainda tem um cabinho, né? Mas quem está coladinho mesmo? Jabuticaba. Então é isso. Né? A gente tem que grudar na palavra. Grudar na palavra é grudar no Cristo, é colar nele. Como dizem os jovens, estar conectados a Ele, bem pertinho. Dele vem a seiva, né? E essa palavra vai nos transformando. Então, tudo que tiver assim,
toda chance que você tiver de aprofundar a palavra de Deus, não perca essa chance. Hoje nós temos círculos bíblicos, temos comentários do Evangelho, isso tem na internet, tem em vários lugares. Então procurem valorizar a palavra de Deus. É esse o objetivo, né? Não se deixem levar por qualquer palavra. Coloquem a palavra de Deus como referência. Essa não engana, essa não decepciona, essa produz frutos. Essa palavra pode nos transformar. Ela nos provoca, nos desinstala, né? Exige de nós uma resposta. É o próprio Deus se comunicando. Olhar para Jesus é olhar para a palavra encarnada do Pai. Então, valorizar muito a palavra de Deus. A igreja tem valorizado muito, né? Colocar a palavra no centro. Senão a gente se perde diante de tantas outras palavras, né? E, repito, não apenas escutar, mas praticar a palavra. Aqui não é fácil, né? Isso é ser testemunha de Jesus, isso é ser cristão, né? Praticar. Uma vez que a gente acolhe essa semente, a gente não pode deixar essa semente abandonada, né? Ela tem que produzir bons frutos em nós. E não se preocupe com a quantidade. Tem dia que a gente se sente assim, tão assim, vazio, árido, não é assim? A vida é assim. Mas na maioria das vezes, a gente está produzindo bons frutos. Depende de cada um, né? Eu costumo dizer, queridos irmãos e irmãs, devemos ser terra boa, né? Mas a vida não é linear, é? A gente gostaria de sempre produzir 100, né? Assim fosse. A vida não é linear. Quando a gente vai fazer um exame cardiológico, o monitor cardíaco mostra o que é a vida. Não é assim? O que é a vida? É bonita, é bonita, é bonita. Mas ela tem altos e baixos. É assim que o monitor cardíaco representa a vida. E quando o monitor cardíaco fica linear, o que acontece? Morre. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente quer uma vida linear, mas vida linear é morte. É morte espiritual, porque você não busca mais nada. Você fica no conformismo. Todo mundo quer uma vida linear, não quer? Isso é morte. Enquanto tiver vida, tem cruzes, tem calvário, tem Tabor, tem alegria, tem perda. Hoje celebramos a perda, né, do João Pedro. E assim vamos até o momento do encontro definitivo com a palavra, que é Jesus, né? Então, eu termino aqui, vamos agradecer esse primeiro momento. Então, a meditação é essa, né? Eu tenho acolhido a palavra, eu busco conhecer a palavra, eu valorizo a palavra de Deus. Qual palavra orienta a minha vida? Né? É a palavra de Cristo ou é qualquer palavra, né? Então, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu conheço o próprio Cristo, que é a palavra encarnada do Pai. Então, agora até as 10h30, bom deserto, que o Espírito Santo nos conduza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.